Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por tantos momentos especiais que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado e a Tua graça está sobre nós a cada momento. Continua conosco, nos abençoa, que agora o homem se cale e que nós possamos ouvir a Tua voz. Isso é tudo que eu te peço e desde já te agradeço. No nome de Jesus, amém. Bom dia, feliz sábado. Quem aí segue a igreja aqui do aeroporto, viu que na quinta-feira eu estava aqui, né? Deve ter visto aí pelo Instagram. E eu estou aqui novamente hoje, não esperava estar aqui novamente hoje. Mas por alguns imprevistos, eu estou aqui novamente. E eu quero dar uma boa notícia para quem esteve aqui na quinta-feira, como a Fatinha, que estava bem aí no mesmo local. Quem esteve aqui na quinta-feira vai ouvir novamente o mesmo sermão. Ô bênção, né? O bom, Fatinha, é que já vão sair aqui expert, já vão conseguir pregar ele em outros locais, né? Coisa boa a gente ouvir o mesmo assunto duas vezes. Agora, como a maioria não estava aqui na quinta, então eu achei super de boa pregar de novo ele, porque é um sermão muito bom para os nossos dias e principalmente é o sermão realmente de sábado, de hoje. E antes de colocar, nós vamos falar hoje sobre um rapaz, na verdade um homem muito pequeno, que ele ficou bem conhecido na Bíblia por um encontro muito especial que ele teve com Deus. Pode colocar aí para os irmãos verem. Quem é esse homem? Quem aqui sabe quem é esse homem? Zaqueu, muito bem. Eu acredito que todos aqui conhecem a história de Zaqueu. Sabem do lindo encontro que ele teve com Jesus Cristo, no pior momento da vida dele. Eu não sei se vocês sabem que Zaqueu, nessa fase da vida dele, ele vivia o pior momento da vida dele. Hoje eu vou dizer a vocês por quê. A história de Zaqueu, ela se encontra lá em Lucas, capítulo 19, dos versos 1 ao 10. Nós não vamos ler esses versículos, vocês podem olhar em casa, depois com mais calma. Por que nós não vamos ler? Porque eu dividi a história de Zaqueu em 3 partes principais, que é o que eu vou apresentar a vocês hoje, que eu não sei se vocês já ouviram alguém falar sobre essas 3 partes. E por isso, antes mesmo de nós começarmos a falar sobre a história de Zaqueu, nós precisamos saber quem é Zaqueu. Quem é esse homem que ficou tão conhecido na história, mesmo tendo uma vida totalmente errada? Quem foi Zaqueu? Zaqueu, ele foi um cobrador de impostos. Nós sabemos que naquela época os cobradores de impostos eram pessoas totalmente detestáveis da sociedade judaica. E Zaqueu, ele era considerado um publicano. Por que publicano? Publicano eram aqueles judeus, Zaqueu era um ex-judeu, eram os judeus que eles prestavam serviço ao Império Romano. E por eles prestarem serviço ao Império Romano, eles eram chamados de publicano. E Zaqueu, ele era totalmente odiado pelo povo judeu. Porque além dele ser cobrador de imposto, ele enriqueceu roubando esse povo. Ele era enganador, ele não tinha pena de ninguém, ele pensava em si próprio, ele era mentiroso, ele era totalmente repudiado. Ele também não podia, em hipótese nenhuma, participar dos cultos na sinagoga, nem sequer ofertar nos templos, ele podia. Para vocês verem como era a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele também de forma alguma poderia conviver com aquelas pessoas do judaísmo. Não sei se vocês sabem, mas os cobradores de impostos, eles tinham os mesmos status das prostitutas e dos leprosos. Vocês acreditam nisso? Imagine você na pele de Zaqueu, um homem que não tinha amigos, que era detestável pela maioria do povo daquela época, que onde ele passava as pessoas viravam a rua para não passar perto dele, era repudiado, era mal falado. Vocês acham que Zaqueu era feliz? Eu não imagino um homem vivendo dessa forma ser feliz. Eu acredito que sim. No começo da carreira dele, quando ele recebeu a notícia do emprego que ele ia exercer de cobrador de impostos, eu acredito sim que ele se alegrou. Que naquela ilusão do momento ele pensou,
Ai, coisa boa, vou ser cobrador de impostos, vou enriquecer, ó, rapidinho. Vou conseguir aqui fazer algumas coisas que eles não vão saber para eu conseguir juntar mais dinheiro, comprar casas, comprar imóveis, ajudar minha família. Eu acredito sim que no começo da carreira de Zaqueu talvez teve alguns momentos de alegria, na doce ilusão daquele emprego. Mas nessa fase de Zaqueu não se encontrava feliz. Zaqueu era um homem completamente infeliz nessa fase de Zaqueu. E eu fico imaginando que nos dias de hoje, Zaqueu se compara às pessoas suicidas. Por que uma pessoa se suicida hoje em dia? Porque ela olha para a sua vida e ela não vê esperança para o dia de amanhã. Ela olha para a sua vida e ela vê que não tem mais o porquê ela continuar viva. Ela olha para a sua vida e ela não vê uma solução para os seus problemas. É como se fosse um beco sem saída, escuro, e ela não sabe o que fazer. Então a única solução que ela encontra é tirar a sua vida. E nesse tempo Zaqueu não tirou a sua vida, mas eu acredito que ele se sentia como essas pessoas. Zaqueu olhava para a sua vida, ele olhava para tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha comprado, tudo que ele tinha naquele momento, a sua família, e mesmo assim, ele sentia um vazio. E mesmo assim, aquilo não era suficiente para ele. E a história de Zaqueu se divide em 3 partes. A primeira parte que nós vamos falar hoje sobre a história de Zaqueu. Pode passar. Zaqueu, ele quis ver quem era Jesus. Todo mundo que conhece a história de Zaqueu sabe que Zaqueu ouviu falar sobre um Jesus que iria passar por perto da casa dele. Mas eu não sei se vocês sabem que no livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, na página 553, fala uma coisa muito impressionante, que eu nunca tinha ouvido em nenhuma pregação. Ellen White fala que Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, sabe por quem? Por João Batista. Zaqueu já tinha ouvido falar do Mestre Jesus através de João Batista, nas pregações que João Batista pregava. Então, a semente do Evangelho já estava perpetuando no coração de Zaqueu. Eu não sabia disso. E isso é o mais interessante, sabe por quê? Porque hoje, é nós que temos o papel de plantarmos a semente do Evangelho no coração das pessoas. E Zaqueu não foi do nada que despertou no coração dele a vontade de saber quem era Jesus. Não foi do nada que ele sentiu vontade de ver quem era Jesus. Ele sentiu vontade de conhecer Jesus porque ele já tinha ouvido falar daquele Jesus. E Ellen White ainda fala mais. Ela fala que além dele ter ouvido falar sobre Jesus, todas as vezes que João Batista pregava e ele ouvia, ele sentia um grande arrependimento no seu coração. Porém, junto com o arrependimento que ele sentia uma esperança. Ele sentia uma esperança que tinha solução para a sua vida. Que existia ainda alguma solução para os seus erros. Que ainda tinha sim uma chance dele mudar de vida, dele ter um encontro de verdade. E isso é o que eu acho mais interessante, porque hoje em dia a gente às vezes quer que as pessoas lá fora saibam que Jesus existe do nada, que elas ouçam Jesus falar do nada para elas, mas não existe isso. Antes mesmo das pessoas elas terem encontro até Jesus, nós somos responsáveis de levá-las a ter um encontro com Jesus. Nós somos os responsáveis de plantar aquela sementinha e fazer com que o coração dela almeje conhecer quem é esse Jesus. E aí eu te pergunto, será que você tem sido um retrato de Jesus nessa terra? Será que você tem levado as pessoas a terem encontro com Jesus? Será que você tem plantado a sementinha do amor do Senhor no coração das pessoas? Com certeza João Batista nem imaginava que Zaqueu iria ter uma verdadeira transformação na sua vida. Com certeza ele não imaginava do que estava prestes a acontecer na vida de Zaqueu tempos depois. Mas mesmo sem ele saber, ele estava transformando vidas. Mesmo sem ele saber, ele estava trabalhando no coração de pessoas. E Zaqueu foi uma dessas pessoas que foi trabalhada por João Batista. E vendo isso, eu penso que eu devo ser o papel de João Batista aqui.
que eu não posso esperar que as pessoas ouçam falar de Jesus, tenham uma visão sobre Jesus para irem até Ele. Não, mas que eu tenho que ser um dos portadores da mensagem para elas terem um encontro com Jesus. Eu não sei se você lembra da vez que você teve um encontro com Jesus. Você não está aqui à toa. E eu quero te dizer que antes mesmo de você ter chegado aqui hoje, já estava no coração de Jesus esse momento. Antes mesmo de você conhecer Jesus, de você ter ouvido falar sobre Jesus, já estava nos planos de Jesus que você iria ser transformado por Ele. Eu me batizei quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu me batizei aos 10 anos de idade, eu me batizei com um único propósito: entrar no clube de desbravadores. Na época eu era DBV raiz, na época. Mas eu não me lembro muito bem qual foi todo o processo para eu chegar ao batismo. Mas eu me lembro muito bem do sentimento que eu senti ao me batizar. Eu me lembro muito bem daquele sentimento único que eu senti ao descer as águas. Eu acredito que vocês também lembram. E quando eu preparei esse sermão, eu fiquei lembrando do dia que eu reencontrei de fato com Jesus. Não foi aos meus 10 anos de idade que eu encontrei de fato com Jesus, foi bem depois. E eu não sei como você está hoje, mas eu queria que você pensasse, lembrasse do dia que você teve aquele encontro com Jesus. Lembrasse do primeiro amor que você sentiu ao conhecer Jesus. Do que aconteceu na sua vida quando você encontrou Jesus. E o porquê que hoje você está aqui. E quando eu lembro de Zaqueu, quando eu falo de Zaqueu, eu lembro também de outras pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus. A primeira pessoa que eu lembrei, assim que eu falei de Zaqueu, é Pedro. Que lindo foi o encontro de Pedro com Jesus. Pedro, naquele momento da vida dele, ele não encontrava mais solução para a sua vida. Ele saiu de casa aperreado, deixou sua esposa, foi atrás de pegar peixes para pagar suas dívidas, pensando que naqueles peixes eles iriam conseguir resolver as suas dificuldades. E Pedro nem imaginava que minutos antes, tudo ia mudar na vida dele. A outra pessoa que eu também lembrei, quando eu estava estudando a história de Zaqueu, foi Maria. Maria era outra pessoa que não encontrava mais solução para a sua vida.
grande sentimento por ele, porque eu me sinto amada, eu me sinto única. Jesus olha e fala: filho, por que o seu coração está apertado? Por que você anda se preocupando com as dificuldades que você está passando? Por que você anda se preocupando com o futuro? Por que você não confia inteiramente em mim? Por que você não descansa? Não te preocupas. Sabe por quê? Porque eu te chamo pelo meu nome, pois você é meu. É extraordinário, irmãos. É lindo. É lindo ver a intimidade que o Senhor tem com os seus filhos. É lindo ver o jeito que Ele trata os seus filhos. Um Senhor assim, que chama o filho pelo nome e fala: você é meu. É um pai de amor. É um pai que só quer o bem. E olha o que ainda ele fala no versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Visto que você é precioso para mim. Jesus está falando assim: olha, você é precioso para mim. Você é tudo que eu tenho, e eu sou capaz de dar qualquer coisa para que você tenha um encontro comigo. Eu sou capaz de mandar homens, eu sou capaz de mover o planeta, eu sou capaz de fazer tudo para que você se encontre comigo. Mas sabe qual é esse encontro que Jesus quer contigo? É nas mansões celestiais. E é isso que Jesus tem falado. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa, eu quero que você tome essa palavra no seu coração. Que Jesus está falando quão importante você é para Ele. Que Ele é capaz de morrer novamente se precisar por ti. É lindo. É lindo. Eu quero muito que você tome posse dessa palavra. E olha o que ainda fala no versículo 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. O Senhor não fala isso para qualquer pessoa. O Senhor fala isso para aqueles que querem fazer parte do reino da glória. O Senhor fala: eu falo para você, porque você é minha criação. Eu te criei, eu te formei, então eu tenho a autoridade de te chamar pelo meu nome, porque você é meu. E eu acho isso magnífico. O Senhor todos os dias, Ele nos fala, Ele nos lembra de onde nós vimos, das mãos dEle. E para onde nós vamos, para a glória dEle. É importante que você não esqueça disso. E foi exatamente assim que Zaqueu se sentiu. A segunda parte da história de Zaqueu é que ele correu para tentar ver Jesus. Naquele momento em que Zaqueu ouve falar sobre Jesus, ele não está preocupado com o tamanho que ele tem. Porque na palavra de Deus fala que Zaqueu era muito pequeno, que Zaqueu teve dificuldades em passar no meio da multidão. Mas ele estava tão ansioso para conhecer quem era Jesus. Aquilo estava sonhando tanto na cabeça dele, estava impactando tanto no coração dele, aquela chama, aquela vontade, que ele não quis saber quais eram os obstáculos que ele tinha que passar para conhecer Jesus. E na história de Zaqueu fala que ele estava ali no meio da multidão e ele viu muitas pessoas atrás de Jesus e ele pensou: o que eu posso fazer para conseguir chegar perto desse homem? E ele tentou ali por dentro de um, no meio de outro, chegar até Jesus. Mas no meio desse caminho, durante aquela multidão, existiam dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas era o grupo que não acreditava na transformação de Zaqueu. Muitas pessoas naquele grupo eram judaicos que tinham ódio de Zaqueu. Eram pessoas que olharam para ele e disseram: olha ali fulano, Zaqueu correndo para querer ver Jesus. Imagina só, um ladrão desse, que não tem pena de ninguém, que nos rouba, como pode? Ele não tem vergonha.
Ele pensa que é quem? Jesus nem sequer vai olhar para ele. Existia esse grupo de pessoas. Mas existia um segundo grupo de pessoas. Os que torciam e até ajudaram o deixando passar. Existiam aquelas pessoas que, deram espaço para que Zaqueu tentasse de alguma forma chegar ao seu objetivo. E quem é você desses dois grupos? Hoje, de qual lado você está? Entre qual desses dois grupos você se encontra? Eu contei uma história aqui na quinta-feira que eu gostaria de contar de novo, que foi um exemplo que eu dei. Uma certa moça estava contando para mim esses dias que há muitos anos atrás, na igreja que ela congrega, existia um casal. E por problemas mesmo de casamento, eles se separaram. E ela, a mulher, ela foi a primeira a se relacionar com outra pessoa. Então, quando ela se relacionou com a outra pessoa, ela deixou o marido livre. Porém, ela teve que se afastar da igreja, né? Foi disciplinada e passou mais ou menos 1 ano e meio afastada. Após esse prazo que deram para ela não pegar cargo, para ela não ser ativa, ela quis retornar. O ex-marido, que era ex-marido, mas que era amigo dela, fez de tudo e aprovou a vontade que ela sentia de retornar para a igreja, de ser ativa novamente, de pegar um cargo novamente. Mas muitos irmãos barraram a decisão dessa mulher. Ela chegou no pastor e ela falou: olha, pastor, eu quero voltar para os pés de Cristo. Eu errei, mas depois do momento que eu errei, eu recebi o que eu merecia receber, eu paguei o que eu tinha que pagar e agora eu quero voltar para os pés do Senhor. Eu quero voltar a ser ativa, eu quero conviver com os meus irmãos. E o pastor se animou e disse: com certeza, nós vamos lhe rebatizar. E marcou o dia de rebatizar a mulher. Mas vocês acreditam que no dia do rebatismo da mulher, um grupo de irmãos se reuniram em uma comissão extraordinária para que essa mulher não conseguisse se rebatizar? Irmãos, pessoas que estão na igreja na quarta, no domingo, no sábado, que lê a Bíblia, que ora, que estão no nosso meio, mas que estão fazendo parte do primeiro grupo. E isso serve para mim também. Eu quero que nós repensemos em como nós estamos na casa de Deus. Se nós estamos levando pessoas a ter encontro com Cristo, ou se nós estamos afastando pessoas de Cristo. Ellen White fala que é pior nós não levarmos ninguém a Cristo do que nós afastarmos pessoas dele. Olha o quanto isso é forte. É pior você não levar ninguém a conhecer Jesus do que você afastar uma pessoa que está querendo encontrá-lo. Isso é muito forte, irmãos. E nesse momento, Zaqueu, ele se encontrava no meio desses dois grupos de pessoas. Mas naquele momento, Zaqueu, ele conseguiu chegar onde ele queria. E chega a terceira parte. A terceira parte é que Zaqueu, ele subiu na árvore. Mesmo com pessoas tentando atrapalhá-lo, mas ele conseguiu chegar ao seu objetivo. Pois ele estava determinado a enfrentar qualquer obstáculo para chegar e ter um encontro com aquele homem. E Zaqueu, nesse momento, ele subiu naquela árvore. E sabe o que eu penso sobre isso? Que das formas mais inusitadas que existem, o Senhor, Ele faz qualquer coisa que for ao alcance dEle para te encontrar. Que não importa como seja, que não importa o que seja, mas Ele usa de todas as formas para poder chegar aos filhos dEle. E foi dessa forma que Ele conseguiu chegar até Zaqueu. Zaqueu, naquele momento,
eu acredito que ele nem sequer imaginava que Jesus o conhecia. Ele estava ali, ele subiu na árvore, ficou ali quietinho no canto dele, olhando Jesus, olhando aquela multidão. E eu imagino que naquele momento Zaqueu nem sequer imaginava que Jesus o conhecia. E eu tenho certeza que ele também nem se achava digno de ser conhecido por Jesus. E às vezes na nossa vida, a gente acha que Jesus não tem olhado para os nossos pesares. Às vezes, a gente está tão cansado da vida que levamos, a gente está tão cansado das pessoas, a gente está tão cansado de tudo que a gente acha que a nossa oração nem sequer está passando do teto. A gente acha que Jesus nem sequer tem mais ouvido o que nós temos falado com Ele. E às vezes, nós paramos de falar com Jesus. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele conhece a tua vida muito mais do que você mesmo. Que o Senhor, Ele conhece o íntimo do teu ser, que o Senhor conhece cada pensamento e cada batida do teu coração que tu dá por dia. E que Ele se importa tanto com a tua vida que você nem sequer imagina. E que o que Ele mais deseja é que todos os dias você o encontre. Ele sabe que às vezes é difícil, Ele sabe que às vezes você tem vontade de ficar quieto, que você não está com saco para ninguém. Mas Ele sabe também que você é o filho amado dEle. Que Ele é um Pai que é capaz de fazer qualquer coisa por você. E Ele não consegue nem pensar de que naquele dia você não vai estar com Ele nas mansões celestiais. Ele não consegue imaginar estar no céu sem você. Isso não consegue passar pela cabeça dele. É por isso que ele faz de tudo. Ele usa das maneiras mais inusitadas, como ele usou com Zaqueu, para poder te encontrar. Para poder se mostrar para você. Porque Ele não quer de forma alguma que naquele dia você não esteja com Ele. Mas existem duas ferramentas principais que nós precisamos exercer diariamente para termos um encontro com Jesus. E a primeira ferramenta é o relacionamento pessoal. Sabe, queridos, eu não imagino nós conseguimos alcançar a Canaã celestial sem termos um encontro com Deus aqui nessa terra. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós preparamos a mala, nós planejamos como vai ser o percurso até a viagem, nós planejamos o que nós vamos fazer durante o passeio, nós planejamos, nós guardamos dinheiro, nós fazemos todo o planejamento para conseguir ir e vir daquela viagem. Às vezes meses antes. Mas como é que você quer chegar ao céu se você não vive o céu hoje? Para que nós possamos chegar ao céu, nós precisamos todos os dias ter um encontro com Jesus. E não dá para ser de outra forma sem primeiro eu ter um relacionamento com Ele. Não tem como eu conseguir ver Jesus face a face se eu não estiver com Ele aqui. Não tem como eu conhecê-lo se eu não viver com Ele. Se você não viver todos os dias com Jesus, você não vai ver Ele. Quando nós estamos, às vezes até mesmo com os nossos parentes, que nós passamos 1 ano, 2 anos sem conversar. Quando nós o encontramos, nós não sabemos como ele está, nós não conhecemos mais nem sequer a vida dele. Da mesma forma, é você, é eu com Jesus, se nós não tivermos amizade com Ele. Se nós não procurarmos ter um relacionamento, ter uma amizade, ter um profundo encontro com Ele todos os dias, quando Ele vier, Ele vai dizer, eu não te conheço. E o segundo passo para ter um encontro todos os dias com Jesus é a renúncia. Nós precisamos todos os dias renunciar ao nosso próprio eu. Nós precisamos todos os dias
Olhar para o pecado e dizer: eu não vou por esse lado. Lembrar das palavras do Senhor para você, dizendo: filho, você é meu, eu te seguro com as minhas mãos, eu te formei, eu te criei e eu vou voltar para te buscar. Nós temos que todos os dias ouvir as palavras de Jesus soando no nosso ouvido, falando isso, para que nós possamos conseguir renunciar ao nosso próprio eu. Não é fácil. Todos os dias o pecado ele tem batido na nossa porta. Satanás tem feito de tudo para que nós possamos desviar o nosso caminho e desencontrar com Jesus. Mas todos os dias o Senhor está com as suas mãos erguidas para nos segurar, para nos abraçar todos os dias. Porque no coração dele, a melhor coisa que tem é se encontrar contigo todos os dias. Todos os dias eu ligo para o meu pai. Todos os dias. E quando eu passo um dia sem ligar para ele, no outro dia ele: menina, o que foi que aconteceu? Tu não ligou para mim? Meu Deus, achei que tu tinha morrido, alguém tinha te sequestrado. A boca dele é sequestro. Achei que alguém tinha te sequestrado, não sei o quê, não faça isso, ligue para mim. E Jesus é da mesma forma. Todos os dias, Jesus quer saber como foi o teu dia. Todos os dias, Ele vê quando você levanta, Ele vê quando você almoça, Ele vê quando você dorme, mas Ele quer ouvir da sua voz como você está quando acorda, como você está durante o dia, como você está no final do dia. Ele quer ouvir, mesmo Ele sabendo, mesmo Ele te conhecendo, Ele quer ter esse relacionamento, Ele quer ouvir de você. Da mesma forma de um pai amoroso, Jesus, Ele quer ter essa amizade com você. Ele quer ouvir, Ele quer saber como você está. E isso tem que irradiar o teu coração. Isso tem que fazer parte da tua vida, todos os dias. E na história de Zaqueu, teve uma parte muito interessante que Ellen White fala. Lá no livro ainda, O Desejado de Todas as Nações, na página 553 e 554. Amigos, eu achei isso aqui surpreendente. Olha o que ela fala sobre Zaqueu. Ouvindo as palavras que diziam para ouvir do grande mestre, se sentiu pecador aos olhos de Deus. Zaqueu, ouvindo Jesus falar, ele se sentiu pecador aos olhos de Deus. Aqui nós já tiramos uma lição linda. Às vezes, nós nos achamos muita coisa, né? Às vezes a gente quer passar pelos outros, às vezes a gente quer falar dos outros, a gente quer julgar os outros. E Zaqueu, ao só ouvir Jesus falar, ele já se sentiu um pior pecador que existia. Só de ouvir Jesus falar. Todavia, o que ouvira dizer que Jesus acendeu-lhe a esperança no coração, arrependimento e reforma da vida eram possíveis mesmo para ele. É extraordinário. Ao mesmo tempo que ele se sentiu a pior pessoa do mundo, uma esperança enraizou no coração dele. Olha o que a palavra de Jesus faz com o ser humano. Ela faz você se arrepender, ela faz você ver quem você é de fato. Mas ela te dá uma esperança para uma vida melhor. E Zaqueu, ao ouvir a palavra do Senhor, ele sentiu que ainda existia sim arrependimento e reforma de vida para ele. Que mesmo depois de toda a vida medíocre que ele tinha levado, o Senhor ainda tinha algo reservado para ele. O Senhor poderia sim fazer dele um homem novo. Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicanos. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca, os de diante e os de trás, detém-se, e alguém cujo olhar parecia ler a alma. Eu fiquei uns 20 minutos só aqui, nessa frase. E alguém
cujo olhar parecia ler a alma. Irmão, Jesus, ele consegue ler a tua alma. Ele olhou para Zaqueu e ele olhou para o mais íntimo de Zaqueu. Zaqueu não falou nada. Zaqueu estava mudo, mas Jesus conseguiu ouvi-lo, mesmo sem falar nada. Olha o quanto Jesus te conhece. Ele te ouve mesmo quando você está aos prantos. Ele te ouve mesmo quando você não consegue falar. Ele te ouve mesmo quando você não consegue nem sequer forças para levantar. Ele sabe. E Ele olha para você com um olhar que filtra, que vai dentro da tua alma. Como Ele te conhece. E isso foi o melhor momento da vida de Zaqueu. Naquele momento o Senhor olhou para ele como quem olha com os olhos da alma. Ele nunca tinha passado por aquela experiência. Ele nunca tinha sido visto da forma que ele realmente era. Nunca ninguém tinha olhado para ele, sabendo quem ele era, mas com um olhar de amor. Nunca. E eu não sei se você lembra o dia que você encontrou com Jesus, mas Jesus te olhou e te olha todos os dias dessa forma. Mesmo você errando, mesmo eu caindo, mesmo eu pecando, todos os dias o Senhor olha para mim, no fundo da minha alma, com um olhar de amor. Todos os dias. E eu não sei se isso te impacta, mas me impacta também. E olha o que ainda fala. Ergue os olhos para, quase duvidando dos próprios sentidos. O homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus chama cada um de nós pelo nome. Zaqueu nem imaginava que Jesus o conhecia. E Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce da árvore. Irmãos, a Bíblia relata que nesse momento, quando Zaqueu desceu da árvore, Jesus disse: hoje eu irei para a tua casa. E teve salvação na vida de Zaqueu. Mas eu tenho certeza que no momento que Jesus olhou para Zaqueu, que conseguiu olhar para ele com os olhos da alma, nesse momento ele já tinha sido salvo. Nesse momento Zaqueu já tinha sido transformado. Sobre o silêncio da sua culpa, sobre o silêncio do que angustiava no seu coração, ele já tinha sido salvo, porque ele tinha sido alcançado por Jesus. Mas Jesus, Ele tem planos lindos e perfeitos para nós. E eu queria que vocês abrissem agora, para nós finalizarmos. Lá em Jeremias, não está passando aí? Pode passar. Em Jeremias 29, versículo 11. Olha os planos do Senhor Jesus para a tua vida. Eram esses mesmos planos que Jesus tinha para a vida de Zaqueu e que Ele tem para mim e para você nessa manhã. Jeremias 29, versículo 11. Olha o que fala. Porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações. Perdão, eu errei o versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
olha os planos que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor todos os dias, Ele quer te dar um futuro melhor. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei se você veio aqui tentando buscar uma solução para os seus problemas, tentando ouvir uma palavra do Senhor, fugindo da sua vida lá fora. Eu não sei como você está hoje. Mas o que eu quero te dizer é que você não se acomode aos padrões desse mundo, porque o Senhor tem muita coisa para ti. Porque o Senhor tem um futuro repleto de felicidade para mim e para você. Que você não se aprisione nesse mundo, que você não se acostume em viver aqui, porque não é aqui o teu lar. E naquele dia, Zaqueu, ele teve certeza disso. Mas o encontro com Jesus não é só no dia que nós nos batizamos. O encontro com Jesus é diário. A partir daquele momento, Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar tudo que eu roubei, eu vou devolver. Eu vou restituir, Senhor, 4 vezes mais aqueles que eu peguei. Sabe por que Zaqueu disse isso? Porque Zaqueu tinha sido totalmente transformado pelo poder da palavra de Deus. E ele não era mais a mesma pessoa. E isso é que é o lindo, é porque todas as pessoas que se encontram com Jesus, elas não são mais as mesmas pessoas. Elas não ficam mais como elas eram antes. Pedro, ele teve 2 momentos, um momento antes de Jesus na vida dele e um momento de depois de Jesus ter entrado na vida dele. Ele não usou nenhum equipamento. A única coisa que mudou naquele momento foi Jesus ter entrado naquele barco. E isso é o diferencial. É isso que nós não encontramos em nada desse mundo. É que quando Jesus entra, Ele muda. Ele mexe. Ele transforma. Ele renova. Não tem como ser diferente. Eu não sei se você já experimentou dessa mudança de vida. Mas se você ainda não tiver experimentado, Jesus quer te dar hoje. Porque Ele não imagina o céu sem ti. Ele não imagina o céu sem você. Ele fez de tudo para que hoje você estivesse aqui. Mas Ele continua todos os dias fazendo de tudo para que você esteja lá com Ele. E que assim como Zaqueu teve um encontro de verdade com Jesus, que eu e você podemos ter esse encontro com Ele. Que eu e você podemos voltar ao primeiro amor. Que eu e você podemos acender novamente a chama de estar com Jesus. A chama de ser feliz na presença dEle. De querer estar com Ele todos os dias, todas as manhãs, à noite, durante o dia. Que essa chama possa ferver no seu coração. Nesse momento eu quero chamar aqui o Clube de Desbravadores. Vai ter um momento especial agora. Nós vamos encerrar essa semana de oração que foi uma bênção. Mas antes disso, eu quero elogiar vocês por essa semana abençoada. Eu sei que não é fácil nós prepararmos, nós planejarmos. É algo que demora meses, que demora dias, pensando, planejando. E eu sei que Satanás coloca muitas dificuldades no nosso caminho. Mas essa semana, antes mesmo de nascer no coração de vocês, nasceu no coração de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. E o meu desejo para vocês essa manhã é que vocês continuem firmes aos pés da cruz. Eu sei que vai ter momentos que vocês vão querer desistir, que vocês vão querer ficar quietinhos, que vocês vão ficar chateados. Mas o Senhor é o braço forte de vocês. O Senhor é aquele que os sustenta e em nenhum momento Ele vai deixar de sustentar. Antes de orar, vai ter um momento especial com a Sofia, não é mesmo? No final? Pronto. Nós vamos agora ouvir um louvor todo especial.
E eu quero que durante esse louvor, você feche os seus olhos e converse com Jesus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu quero que neste momento você tenha um encontro com o Senhor. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Eu quero que você feche os seus olhos e erga o seu pensamento ao céu. Porque o Senhor está aqui, de braços abertos, querendo ouvir a tua voz. Querendo se encontrar com você, querendo estar presente na tua vida. Nós vamos agora ouvir esse louvor especial. Amigo, eu quero te falar de um Deus que se importa com você. Ele é incrível, o mar fez abrir. E esse Deus está aqui, quer te abençoar e te trazer paz. Ele só quer cuidar de você. Você não está só aqui. Deus quer curar a tua dor, a tua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. Não há segurança maior do que nos braços do Senhor. O Senhor, Ele tem cuidado de ti, Ele quer continuar cuidando. O Deus de Israel quer dar sua mão, quer ser seu amigo e te abraçar. Ele quer te abraçar nesse momento. Quer te livrar dos homens Sinta o amor de Jesus maus e da escuridão. Sinta o Senhor do teu lado nesse momento. Se em suas batalhas você cai, se os seus sonhos não são reais, Deus quer te dar perdão e a vitória. Meu irmão, você não está só aqui. Você não está só, meu irmão. O Senhor está com você. Deus quer curar a sua dor, a
a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. Deus quer curar a tua dor, a tua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. Não há segurança maior do que nos braços de Deus. O Senhor, Ele quer fazer grandes maravilhas na tua vida e através dela. Que você possa aceitar Jesus todos os dias fazer parte da tua vida. Que você possa segurar firme nas mãos dele e não soltar. Porque logo ele vem e logo nós vamos ter o maior encontro das nossas vidas na manhã celestial. Se você aceita esse encontro, se você quer ter esse encontro, vamos orar. Vamos falar com Jesus, vamos pedir que Ele esteja conosco, que Ele nos ajude. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento de reencontro e de encontro contigo. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, porque todos os dias o Senhor está com braços abertos para nos receber, para nos acariciar, para nos dar paz. E que neste momento o Senhor possa levar paz ao coração de cada um que está aqui. Que neste momento o Senhor possa acalmar, Senhor, as dúvidas, as preocupações. Que o Senhor possa resolver, Pai, o que tiver que ser resolvido na vida do teu filho. E que o Senhor possa segurar nas nossas mãos e não soltar. Não nos deixa, Pai, soltar a tua mão. Também abençoe de forma especial o Clube Castelo Forte. Que todos os dias o Senhor possa segurá-los na tua destra, fiel, meu Deus. Que o Senhor não os deixe cair. Que eles se mantenham firmes em Ti até aquela manhã. Que eles se mantenham firmes em Ti aqui e no céu também. Fica conosco durante o restante desse dia abençoado que é o Teu dia. Nos leva em paz para casa, nos dá uma boa refeição. E esteja conosco. Isso é tudo que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que está no céu e que reina para sempre. Amém e amém. Que o Senhor e Cristo te abençoe. Que Ele se faça morada na tua vida. Que Ele te proteja, que Ele te guarde. Hoje, todos os dias, até a sua volta. Amém. Vamos tirar a machadinha pela Sofia, rápido. E está declarado o encerramento da semana de oração, que foi uma bênção. Que Deus seja louvado, engrandecido o nome dele. Gente, eu gostaria de fazer só uma observação. Tem almoço para todo mundo. A gente fez almoço para 120 pessoas, não tem 80 aqui. Então, por favor, deixe as pessoas acima de 45 anos e as crianças na frente e os jovens, nós mais jovens, ficamos atrás. Certo? Beleza? Dá para todo mundo. Eu sou jovem, meu filho. Minha mente é jovem, então eu sou jovem.